Vamos lá, galera! Vamos lá, senhoras e senhores, futuros doutores! Vamos em busca da sua carteira da OAB, todos nós juntos. Meu nome é Julian Barros, eu sou professor de Direito Administrativo e tenho aqui, a missão de fazer todos vocês passarem, pelo menos gabaritarem, aí o tópico de Direito Administrativo. Vamos lá! Direito Administrativo que na faculdade você tem uma certa dificuldade, você não estuda muito a matéria, enfim, mas é uma matéria fácil. Direito Administrativo eu vou mostrar para vocês ao longo dessas horas de estudo que é uma matéria fácil. Se você pegar a sistematização dos princípios, das normas do direito administrativo, não vai fugir muito a regra geral. Todos os tópicos setoriais do direito administrativo são voltados para os seus princípios. Então, se você estudar essa parte estruturante, é um direito que funciona muito rápido, é muito curto. Inclusive, para a segunda fase, é muito boa a escolha de direito administrativo, porque não vai fugir muito a regra. Se você souber trabalhar com a matéria, é fácil. Mas vamos lá. Se você quiser me adicionar, você pode adicionar lá no Facebook. Você vai ver um cara lá, um cara de bobão sou eu, Julian Barros, pode adicionar lá. E sem perder tempo, vamos nos voltar para a matéria. Um dos principais tópicos do direito administrativo justamente vai ser qual? Princípios da administração pública. Princípios da administração pública. De uma forma bem preliminar, quem é a administração pública, galera? A administração pública é o órgão e o agente que realiza a função administrativa. Função de prestar serviços públicos, função de fazer organização dos bens e interesses da coletividade, em prol da própria coletividade. Quem realiza a função administrativa é a administração pública. A administração pública está em todos os poderes. A administração pública está no poder executivo. Você que estudou sistema de divisão de funções, sistema de divisão de poderes, sabe que o poder executivo tem a função principal de administrar. Função administrativa. Então, a administração pública, ela está de forma típica no poder executivo. Mas a administração pública, ela está de forma atípica em todos os poderes. Ela está no poder judiciário, ela está no poder legislativo, ela está nos outros órgãos de estrutura, de estatura constitucional. A administração pública, ela está no Ministério Público, ela está no Tribunal de Contas, ela está na Defensoria Pública. A administração pública é muito simples para você chegar até ela. Realizou atividade administrativa, quem realiza atividade administrativa, você conceitua como administração pública. Então, ela está em todos os três poderes e nos outros órgãos de envergadura constitucional. Claro que a administração pública está na União, está no Distrito Federal, está no município, está nos municípios e também está nos Estados-membros. Então, a administração pública você visualiza nos três poderes, nos 4 entes da federação. Isso é bem básico. Essa administração pública, a gente vai estudar mais pra frente a organização dela, administração direta e indireta. Agora o tópico que eu quero mostrar para vocês é o tópico de princípio. Essa parte de princípio é muito importante porque ela vai te dar base para você estudar todos os outros tópicos. Princípios da administração pública. Quando você, estudante, para estudar uma matéria, seja direito penal, direito constitucional, direito do trabalho, direito civil, processo civil, direito administrativo, você tem que dar muita atenção a essa parte principiológica, sempre, porque ela vai estruturar toda a matéria para o futuro. Às vezes você nem sabe o tópico que ele está te perguntando na prova, mas você resolve pelos princípios, ok? Quando a gente fala sobre princípios, senhoras e senhores, é interessante você, já de cara, lembrar que princípio é uma norma jurídica. Tem que ter atenção que princípio é uma norma jurídica. Princípio também impõe direitos e obrigações. Princípio do direito do trabalho vai impor direitos e obrigações para o direito do trabalho. Princípios do direito administrativo vai impor, sim, direitos e obrigações para o direito administrativo. Claro que a gente sempre pega aquela premissa geral que o princípio é um valor, que o princípio é uma diretriz, que vai estruturar, que vai fundamentar toda a matéria. Mas tem que lembrar que princípio é norma jurídica. Se é norma jurídica, vai impor direitos e obrigações. Princípio é uma norma jurídica, olha aqui, essa palavra aqui para uma segunda fase, para uma prova dissertativa é linda. Princípio é uma norma jurídica, em que sentido? Que contém um mandado de otimização.
Mandados de otimização. Mandado. O que é um mandado? Mandado é uma ordem. Você não estuda mandado de segurança, uma ordem de segurança? Mandado de otimização, que deve ser cumprida na medida do possível. Falou, em princípio, uma ordem que deve ser cumprida na medida do possível, impondo direitos e obrigações. Todos os princípios da administração pública impõem direitos e podem criar, obrigações e podem criar direitos. Todos os princípios, na medida do possível. Por que eu estou falando isso? Para você diferenciar o princípio, você precisa diferenciar o princípio de uma regra. Regra, galera, ela contém uma situação fática e uma imposição jurídica. Aposentadoria compulsória, o sujeito completa 70 anos de idade e é aposentado compulsoriamente. Isso é uma regra. Completou 70 anos de idade, se adequou à norma abstrata, tem uma imposição. Qual é a imposição? Aposentado compulsoriamente. É uma regra. Princípio não. Já é uma norma valorativa, tem vários valores dentro de um princípio. Princípio importante destacar, eles não são aplicados no campo do tudo ou nada. Uma regra sim. Ou você está diante da situação fática ou você não está diante da situação fática. Ou o cara completa 70 anos de idade ou não completa. Se completou, tem que ser aposentado compulsoriamente. O princípio não, ele tem uma carga valorativa muito grande. Então, princípios são valores, são diretrizes que estruturam a matéria, são normas jurídicas também, que devem ser cumpridas na medida do possível. Aí, quando a gente estuda princípio da administração pública, tem aquele eterno tópico de princípio expresso, explícito em um artigo, e o princípio implícito, reconhecido. Princípio expresso é aquele princípio que tem o seu nome expressamente escrito em um artigo. Princípio implícito é aquele que você precisa interpretar a lei, que você precisa interpretar um artigo para chegar até ele. Princípios expressos da administração pública, o tópico que a gente começa, naturalmente, vai ser o tópico de quê? O tópico dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição. O tópico dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição. Esse artigo 37 da Constituição é o artigo da Constituição que inaugura, preste atenção, que inaugura a administração pública da Constituição. Tem um capítulo lá na Constituição da administração pública, você já deve ter visualizado, com artigos centrais, do artigo 37 ao artigo 41. O artigo 37, ele inaugura o capítulo da administração pública lá na Constituição. E ele vai conter esses 5 princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só existem esses princípios expressos da administração pública? Claro que não. Existe uma cambada de princípios expressos. Existem princípios expressos lá no artigo 5º da Constituição. Existem princípios expressos na lei de licitação. Tem caído muitos princípios da lei de licitação. A gente vai falar sobre o procedimento licitatório, fica tranquilo. Existem princípios expressos na legislação de serviço público, já caiu também. Agora não, vamos estudar os princípios expressos da Constituição. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma perguntinha aqui, se ele mandar na prova, existe hierarquia entre princípios? Entre o princípio expresso, entre o princípio implícito, entre os princípios da administração pública? O que você vai marcar? Existe hierarquia ou não existe hierarquia? Não existe hierarquia entre os princípios. São ordens que devem ser cumpridas na medida do possível, impondo obrigações, podendo criar direitos também, mas que não existe hierarquia formal entre os princípios, tá? Então, não marca na prova alguma alternativa que fala que existe ou não hierarquia entre os princípios. Não existe hierarquia entre os princípios. Por uma questão topográfica, a gente começa por esses princípios expressos. Então vamos lá, é aquela palavrinha que todo mundo deve ter escutado falar: limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós começamos aí pelo princípio da legalidade. Legalidade. O que significa dizer legalidade para a administração pública? O que legalidade para a administração pública informa? Restrição. A palavra que você tem que lembrar de legalidade é o quê? Restrição. Princípio da legalidade vai informar restrição. Como assim restrição? A administração pública só pode agir quando a lei determinar, quando a lei autorizar. A administração pública ela só pode agir de acordo com a lei.
A administração pública não faz gestão de coisa pública, de recursos públicos, prestando serviços para a coletividade, realizando as nossas necessidades? Sim, professor. Então, por uma questão de legitimidade, ela precisa agir de acordo com o quê? Com a lei. Princípio da legalidade. A administração pública só pode agir quando a lei determinar ou quando a lei o quê? Autorizar. Isso vai gerar o quê? Restrição para a administração pública. Isso gera restrição para a administração pública. Por uma questão de legitimidade. A administração pública precisa agir de acordo com a coletividade, cumprir as suas leis. Por uma questão de isonomia. Tratar todo mundo de forma igual. Já que ela age de acordo com a lei, ela precisa tratar todos os administrados, todos os cidadãos de forma o quê? Igual. Legalidade para a administração pública é diferente da legalidade para o cidadão. Você tem que ter cuidado com isso. Legalidade para a administração pública é diferente da legalidade para o cidadão. Isso cai muito em prova. Você, cidadão, precisa cumprir o princípio da legalidade? Sim ou não? Sim. O cidadão, eu vou colocar aqui, o cidadão, ele cumpre a legalidade na forma do artigo 5º, inciso 2 da Constituição. O cidadão, ele cumpre legalidade, olha aqui, de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de quê? De lei. Você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe e você pode deixar de fazer tudo aquilo que ela não determina. Legalidade, então, para o cidadão, liberdade. Legalidade para a administração pública, restrição. Tem que lembrar disso na hora da prova, tá? Então, para a administração pública, é restrição. Não é a mesma coisa que o princípio da legalidade para o cidadão. Princípio da legalidade para o cidadão significa dizer o quê? Liberdade. Foi ou não foi? Então, o primeiro tópico que você não pode errar dessa legalidade. Outra coisa interessante. Vamos diferenciar o princípio da legalidade da reserva legal. Princípio da legalidade é diferente do princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal está dentro do princípio da legalidade. Mas reserva legal, você fala muito em direito tributário, em direito penal. Que princípio é esse da reserva legal? Princípio da reserva legal informa que determinada matéria só pode ser disciplinada através de lei. Falou de reserva legal, o que ele vai informar? Que aquela matéria só pode ser disciplinada através de lei, em sentido formal. Reserva de lei. É uma especialidade do princípio da legalidade. Direito penal, você fala muito de reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tributário, se fala muito de reserva legal. Só posso fazer majoração de tributo, criação de tributo através de lei. Os elementos de um tributo só podem ser definidos através de lei. Existem até discussões de direito tributário, se a mudança de data de pagamento pode ser feita através de medida provisória, ato normativo, pode ou não pode, mudança de alíquota. Você vai aprender isso no direito tributário. Então é diferente da reserva legal. Aqui aquela matéria só pode ser disciplinada através de lei. Às vezes no direito administrativo isso ocorre. Criação e extinção de órgãos públicos, reserva de lei. Criação e extinção das entidades da administração pública indireta. Autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista, reserva de lei. Ok? Então, diferente do princípio da reserva legal. Primeira coisa, diferente da legalidade para o cidadão, diferente do princípio da reserva legal. Outro tópico importante, é absoluto? Às vezes a CESP pergunta isso. Princípio da reserva legal, da legalidade, desculpa, é absoluto? Galera, existe princípio absoluto? Princípio é um valor, uma diretriz que estrutura a matéria e que deve ser seguida na medida do possível. Existe princípio absoluto? O que você acha? Claro que não. Os princípios, eles podem ser ponderados entre si. Princípio, ele é aplicado em cada caso de acordo com razoabilidade, proporcionalidade, com as regras de interpretação. Não existe princípio absoluto. Lá em direito constitucional, vocês podem até falar de um princípio absoluto. Qual é o princípio absoluto que você pode escrever numa prova dissertativa? Princípio da dignidade da pessoa humana. Na verdade, o núcleo da dignidade da pessoa humana. O mínimo existencial. O mínimo que você tem para existir. O mínimo que você tem para ser considerado pessoa. Esse mínimo que você tem para ser considerado uma pessoa,
complexo de relações jurídicas que você tem para ser considerado uma pessoa, eu não posso valorar. Eu não posso achar que você é um plâncton, que você é a cadeira que você está sentada aí, ó. Que você é o mar. Eu sou o mar. Não, você não é o mar, você é uma pessoa. Eu sou o sol. Tem gente que é assim. Eu tava almoçando, mas tá falando, eu sou o sol, eu tô azul, que nem a lua. Não viaja por aí não, pelo amor de Deus. Você é uma pessoa. E uma pessoa tem um complexo de relações jurídicas mínimas para ser considerada uma pessoa. Isso é absoluto. O resto, todos os princípios e direitos são relativos. Até a vida você vai aprender relativa. A Constituição permite pena de morte. Mas um princípio, ele não é absoluto. Então é lógico que legalidade, se mandar para você que legalidade é absoluto, tá certo ou tá errado? Tá errado. Legalidade não é absoluto. O princípio da legalidade não é absoluto, senhoras e senhores. Não é absoluto. Todas as bancas gostam de perguntar isso. Todas as bancas gostam de perguntar isso. CESP já perguntou, em concursos passados, FGV já cansou de perguntar isso, não é o caso de vocês da FCC, mas já caiu isso, então tem que lembrar que o princípio da legalidade não é absoluto. Foi ou não foi? Foi, professor. Outro ponto importante. Por que não é absoluto? Porque às vezes a gente faz manutenção de ato ilegal dentro da administração pública, por conta de segurança jurídica. Às vezes, senhoras e senhores, vamos fazer manutenção de ato administrativo ilegal, por conta de segurança o quê? Por conta de segurança jurídica. Eu vou mostrar para vocês que temos uma lei, a 9784, a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal. Essa lei, ela determina que a administração pública mantenha um ato administrativo ilegal, por questão de segurança jurídica. Às vezes, a administração pública tem que manter algo ilegal para garantir a segurança jurídica. Princípio que prepondera o da segurança jurídica, não é o da legalidade. Às vezes a administração pública não age de acordo com a lei, ela age de acordo com os costumes. Às vezes a matéria não está disciplinada por lei. Vai através do quê? Dos costumes. Então não é absoluto. A FGV pode perguntar isso? Claro que pode perguntar isso. Foi ou não foi? Foi. Vamos seguindo. Outro quadrinho, senhoras e senhores. Princípio da impessoalidade. Vamos bater esses princípios rápidos. Ó, bem rapidinho, para a gente já voltar para a administração pública direta e para a administração pública indireta. Olha aqui, ó, princípio da impessoalidade. Bom, impessoalidade informa o quê? Que a administração pública não pode agir de forma o quê? Pessoal. A administração pública não pode agir de forma pessoal. Muito bem. Se a administração pública não pode agir de forma pessoal, o que vai informar essa impessoalidade? Primeira coisa, isonomia e igualdade. Tratar todo mundo de forma igual. Já que a administração pública faz gestão de recursos públicos, ela precisa tratar todo mundo com isonomia, todo mundo com igualdade. Ela está fazendo gestão da coisa coletiva, não pode trazer privilégios injustificados para terceiros. Não faz um ato para dar privilégio para determinada pessoa. Tem que tratar todo mundo de forma igual. É por isso, senhoras e senhores, olha aqui, ó, que ela faz o quê? Concurso público. Por isso que ela faz concurso público. Concurso público é uma efetivação do princípio da impessoalidade, por conta de isonomia e igualdade. É por isso que ela faz o quê? Licitação. Para tratar todo mundo que queira contratar com a administração pública de forma igual. Por isso que ela faz licitação. Agora, claro, aquele velho jargão de isonomia e de igualdade. Isonomia e igualdade no campo material, no campo formal. Somos todos iguais materialmente? Claro que não, senhoras e senhores. Somos muito diferentes. Homens e mulheres são iguais? Claro que não. Se você acha que somos iguais, está na hora de começar a aprender o quê? As diferenças. Lógico que somos diferentes. Materialmente, somos muito diferentes. Existem pessoas em estado de pobreza, existem pessoas em estado de miserabilidade, existem pessoas com uma fortuna gigantesca, existem pessoas em estado de desenvolvimento que precisam de proteção, criança e adolescente. Existem pessoas idosas que não conseguem agir, que não conseguem manifestar a sua vontade de forma adequada, estão em situação também de vulnerabilidade. Existem portadores de necessidades especiais.
Existe um complexo de pessoas numa sociedade, principalmente num país continental como o Brasil. Então é lógico que somos diferentes. Quando a gente fala de isonomia, você tem que examinar que a sociedade ela tem vários nichos, ela tem várias pessoas, tem minorias. A lei tem que fazer o quê? Tem que tratar os iguais, olha a Rui Barbosa aí, ó, tem que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Então é lógico que somos diferentes materialmente e a lei tem que tentar corrigir essa situação no plano legal. Aí a lei cria ações afirmativas, no direito administrativo impõe reserva de vagas de concurso público para os portadores de necessidade especial. Em licitação você vai ver que existe uma proteção para o micro, para o pequeno empresário. Existe, em situações de empate, em propostas, a lei pede, tem como critério de desempate, se o produto, se o serviço é produzido no país, se é produzido por empresa brasileira, se a empresa investe em tecnologia, tem produto manufaturado no país, tem uma margem de preferência na licitação. Por quê? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida de sua desigualdade desigualmente. Esse é o princípio da isonomia, esse é o princípio da igualdade, está dentro de impessoalidade. Ok? Não vamos errar isso. Falou de isonomia e igualdade, está falando de impessoalidade. Finalidade, isso é importante. Princípio da finalidade. Princípio da finalidade, senhoras e senhores, está dentro de impessoalidade. Qual é a finalidade da atuação do administrador público? Satisfação do interesse público. Qual é a finalidade do ato administrativo? A gente vai falar sobre ato administrativo. Satisfação do interesse público. Falou de impessoalidade, falou de finalidade. Falou de finalidade, falou de impessoalidade. O ato não deve visar a satisfação de interesse pessoal, mas sim interesse o quê? Público. Ato administrativo não deve visar satisfação de interesse pessoal, e sim interesse o quê? Interesse público. Finalidade. Foi ou não foi? Por isso que violou a impessoalidade, acarreta em o quê? Em desvio de finalidade. Esses dois princípios vivem em simbiose. Olha lá, ó, um do lado do outro. Violou a impessoalidade, acarretou o quê? Desvio de finalidade. Ok? Ok. Imputação volitiva. Parece difícil, que eu quis resumir numa palavra aqui, não tem nada de difícil nisso. Imputação é o quê? Atribuir. Volitiva de vontade. A vontade do agente é atribuída diretamente ao órgão e entidade. A gente vai falar sobre isso. Você, se virar um dia servidor público, ou um amigo seu que é servidor público, um agente público, o agente público age pela entidade, pelo critério de imputação volitiva. Quando o técnico do TRT age, quem está agindo é o TRT. Quando o analista do TRF age, quem está agindo é o TRF, é a própria União. Quando um delegado de Polícia Federal lava uma prisão, a formalização da prisão em flagrante, senhoras e senhores, quem está agindo é a Polícia Federal, é a União, pelo critério de imputação volitiva. A vontade do agente é a vontade da entidade. Isso tem a ver com o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque o agente público, quando age, você não pode imputar o ato diretamente para o agente. O ato é impessoal. É do órgão da entidade que ele pertence, pelo critério da imputação de vontade. Quando você visualiza os atos da administração pública, nessa parte impessoalidade é aplicado numa interpretação da sociedade para a administração pública. Como a sociedade visualiza os atos da administração pública? Como impessoais. Não pessoal do agente. O ato não é pessoal do técnico, o ato não é pessoal do analista, é do órgão da entidade que ele pertence. O ato não é pessoal do delegado de polícia, do juiz, é do órgão e da entidade que ele pertence. Impessoalidade. Você não pode considerar o ato pessoal do agente. Claro, pelo amor de Deus, isso vai falar que o agente público não tem responsabilidade? Claro que o agente público tem responsabilidade. Responsabilidade penal, civil e administrativa. Isso cai toda hora, vou falar sobre isso. Vamos ver que servidor público tem responsabilidade, agente público tem responsabilidade, civil, penal e administrativa. Mas no primeiro plano, você não pode considerar o ato como pessoal dele. É do órgão e da entidade que ele pertence,
eu quis colocar aqui, ó, numa palavrinha muito utilizada, numa expressão muito utilizada no direito administrativo, imputação de vontade. E o 37, parágrafo 1º. Caiu o 37, parágrafo 1º, olha lá, ó, caiu o 37, parágrafo 1º, princípio da impessoalidade na prova. O que diz o 37, parágrafo 1º? Que publicidade de governo, pode ir lá, vai lá no artigo 37, parágrafo 1º, na sua Constituição, puxa uma seta e bota lá, aluno, bota lá, ó, impessoalidade. O que diz isso? Publicidade, propaganda de governo deve ter caráter informativo, educativo e de orientação geral. Qualquer publicidade de governo, qualquer propaganda de governo deve ter caráter informativo, educativo e de orientação social, não podendo neles constar nenhum tipo de nome, símbolo, imagem que acarrete a promoção pessoal do agente. Claro que o agente público, aquele que detém a máquina administrativa, ele quer ser malandro, sempre ele quer tentar utilizar uma propaganda política, uma propaganda de governo, uma propaganda de obra para inserir ali, ó, algum direcionamento para o partido dele, para a promoção pessoal dele. Mas isso é manifestamente errado e inconstitucional. Isso é até caso de improbidade administrativa. Tá errado. Da sua cidade, poxa, professor, mas na minha cidade aqui, toda hora eu vejo que essa obra foi realizada pelo governador X, pelo prefeito X, obra realizada a partir de verbas conseguidas pelo deputado fulano de tal. Tá errado. Não pode. Às vezes acontece, mas tá errado. A própria Constituição proíbe. Não posso inserir nome do candidato, nome da pessoa, imagem, símbolo, numa propaganda de governo, numa propaganda de uma obra, de um contrato. Porque isso tem que ter caráter informativo, educativo e de orientação social. Vamos tentar combater isso. Você, cidadão, pode combater isso. O que você pode combater? Qual é o remédio constitucional que o cidadão tem em suas mãos para combater aí, ó, ato lesivo à moralidade administrativa, ao patrimônio público? O que você pode manejar? Ação popular. Você pode manejar uma ação popular, visando combater isso. Esse é o princípio da impessoalidade, ele pode cair dessas 4 formas. Ok? Vamos para outro princípio. Vamos agora para moralidade. Vamos agora, senhoras e senhores, para moralidade. Vamos lá. Bom, vamos dar um breve breakzinho, vamos terminar essa aula e vamos deixar a moralidade para o próximo bloco, ok? Então, já a gente fala sobre esse princípio da moralidade para você. Lembrando que, se você quiser adicionar, você pode adicionar lá o professor no Face, Julian Barros. Meu e-mail está disponível aqui, ó, professorjulianbarros@gmail.com, beleza? Beleza. Beijo no coração e até o próximo encontro. Até a próxima aula. Já. Vamos lá.